Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? E aí, como tem sido as suas semanas de história da igreja, hein? Você tem estudado, tem visto os vídeos, tem lido o livro? É muito importante você ler, você ver as aulas. E hoje nós não vamos começar com revisão. Sabe por quê? Porque a gente continua sendo legal com você. Olha, nós somos muito legais. Nessa matéria, então, tá demais. Nós vamos fazer a nossa revisão após essa aula, né? Que é a última, e antes da prova. Hoje tem prova. Você está preparado para a prova? Você está com as suas anotações aí? Se você estiver, anote essa aula agora que vamos fazer, tá bom? E na última aula, nós paramos lá no século XV, né? No período de 1500. E hoje nós daremos continuidade à história da igreja a partir do século XVI, que vai do ano de 1501 até o ano de 1600. E nesse século, especificamente no século XVI, aconteceu uma coisa muito importante para a igreja. Isso mesmo, aconteceu a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi publicada no dia 31 de 10 de 1517. E Martinho Lutero, então, ele pregou literalmente essas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. E exatamente, essa igreja na Alemanha era onde ele estava estudando a Bíblia, estudando sobre a igreja e tudo o que acontecia, e ele viu, com os afazeres da igreja, com as atitudes da igreja, viu muita coisa errada. E dentre dessas 95 teses que ele pregou lá na igreja, ele destacou algumas como as mais importantes. Eu vou citar algumas para vocês. Primeiro, a igreja dominava pelo medo. Isso mesmo. Havia um domínio pelo medo da igreja para com o povo. Sabe, esse período da história, no ano do século XV e XVI, foi exatamente um período em que a Idade Média estava funcionando ali, que é também chamada Idade das Trevas. Não sei se você já leu sobre isso, mas foi quando a igreja e o Estado se uniram como um só. E eles utilizavam a Bíblia, utilizavam a palavra de Deus de forma errada. O que eles faziam? Eles colocavam, impunham um medo para que as pessoas seguissem aquela religião, seguissem de uma forma errada a Deus. Então, eles falavam que naquele período tinha um purgatório, que tinha um inferno, que tinha demônios, bruxas, tudo isso. Na Idade Média acontecia. E então o povo, com medo, era dominado pelo clero. E Martinho Lutero, vendo isso, ele decidiu escrever esse ponto em uma das suas 95 teses. Outro ponto das suas teses é a imoralidade do clero. Isso mesmo, imoralidade sexual, imoralidade do alto escalão da igreja, né? Eles eram pessoas corruptas, pessoas más, pessoas que usavam, né, a igreja para cometer imoralidades. E Martinho Lutero, vendo isso, ele ficou indignado. Como filho de Deus, como uma igreja que, sendo de Deus, faria uma coisa dessa, né? E ele decidiu escrever, então, sobre isso, sobre a imoralidade do clero. Outro ponto é o distanciamento da igreja em relação ao povo. Para você falar com o alto clero da igreja, era muito difícil. Era muito complicado você falar com o alto clero, principalmente com o Papa. Para você falar com o Papa era muito difícil. Era necessário você ter muitos conhecidos dentro da igreja, né, ser apadrinhado por alguém para você poder ter contato com o Papa, com os presbíteros, com os bispos, com os arcebispos, né, com uma escada, né, para você até chegar lá. E muitas vezes o povo não tinha esse acesso, essa facilidade de acesso, de comunicação com o clero da igreja. E igual aqui a nossa igreja, né? Você, né, não consegue perceber a semelhança? Claro que não, né? Que na igreja o pastor anda por aí, lá na NIB, por exemplo, o pastor Davi, ele anda, né, nos corredores, as pessoas falam com ele, normal, pedem conselhos, enfim. Aqui o nosso pastor Mateus, ele está aqui, acaba o culto, ele vai conversar com os visitantes, vai conversar com aquelas pessoas que não conhecem a igreja, né?
E todos nós, a música, né, o Ministério de Música, os músicos, né, vão lá, descem para conversar com os visitantes também. Todos os outros ministérios estão ali, né? Até porque essa é a vontade de Deus, né? Que nós nos conheçamos, que nós nos amemos, né? Então, o distanciamento do clero para o povo era um dos pontos também que Martinho Lutero pregou em uma das suas 95 teses. Outro ponto muito importante que Martinho Lutero viu foi a adoração de relíquias. Isso mesmo. A igreja, ela adorava relíquias que até hoje existem. Por exemplo, uma relíquia que eles até hoje, se você for em Roma, lá no Vaticano, você vai ver as lascas da cruz de Jesus. Exatamente. Você consegue ver as lascas. Agora, vocês sabem o que é lasca? Uma lasquinha. Sabe quando você faz churrasco? Você pega aquele cabo de vassoura velho, né? Aí tu começa a cortar assim, né? Pois é, isso aí é a lasca. É exatamente isso que é visto lá na igreja. As lascas da cruz. Será se é mesmo? Enfim. Lá também você vê uma outra relíquia, na verdade duas em uma. Você vai conseguir ver as duas cabeças de João Batista. Como é assim? Duas cabeças? Gente, duas cabeças de João Batista. É porque eles não sabem qual é que é a verdadeira. Então, eles colocaram as duas lá, que uma das duas é a cabeça de João Batista. Então, eles deixaram lá as duas. Então, você pode ver as duas cabeças de João Batista lá. E eles cobram para você ver isso, né? Eles também cobram para você ver o Santo Sudário. Santo Sudário, você lembra, né? Aquele pano que envolveu Jesus, que as pessoas pegaram, cobriram o corpo de Jesus após a crucificação, né? E aí ficou marcado o rosto dele no pano, lembra? Pois é, você também consegue ver isso. Entre outras relíquias que eles têm lá e cobram por isso, né? E um dos pontos principais que Martinho Lutero viu foi a venda das indulgências. O que é indulgência? Eu fui pesquisar um pouco mais sobre o que é indulgência, e a indulgência é uma palavra que vem do latim, que fala assim, indulgentia, que provém de indulgeo. E sabe o que significa essas palavras em latim? Significa para ser gentil. Exatamente, uma gentileza, né? Você precisa ser gentil. Porém, a venda das indulgências não eram nada gentis para com o povo. A indulgência era uma oferta cobrada, olha só, uma oferta que era cobrada pela igreja para compensar os pecados de uma penitência. Então, assim, se você pecou, você foi lá se confessar com o padre. O padre falou, olha, você tem que pagar tanto de indulgência, rezar tantas, isso, tanto aquilo. E aí você cumpria com sua penitência. As indulgências também, elas foram feitas para a construção dos templos da igreja. Aqueles templos gigantescos, inclusive a própria Roma, foram construídas com a cobrança de indulgências, né? E os templos católicos cada vez maiores, cheios de ouro, cheios de prata, cheios, né, de joias, tudo isso, né? Com esse aparato todo, foi cobrada as indulgências para construir esses templos, né? E também servia, sabe para quê a cobrança da indulgência? Para a salvação das almas. Inclusive, tinha um cara que cobrava lá, um bispo lá da igreja, que ele ia cobrar as indulgências na cidade, ele falou assim, ó, assim que uma moeda soa no cofre, uma alma sai do purgatório. Você acredita nisso? Pois é. Ele falava isso, que quando uma moeda tocava no fundo do cofre da igreja, a alma automaticamente saía do purgatório. Eles vendiam a indulgência como um terreno no céu também, né? Não foi de tempos agora não, daí com algumas igrejas evangélicas fazia, né? Vendendo terreno no céu. A igreja católica já fazia isso há muito tempo. E cobrava essas indulgências porque se elas quisessem ser salvar suas almas do inferno ou do purgatório, elas precisavam pagar as indulgências. Martinho Lutero também falou sobre as penitências, sobre o sofrimento, né, do clero, das pessoas que compunham a igreja, porque aquelas penitências que eles sofriam,
eram bastante ruins, né? Mas a igreja impunha isso, né? Tinha que fazer, e, inclusive do povo também. Eles cobravam que o povo também pagasse essas penitências, né? Hoje, as penitências elas foram substituídas por uma outra palavra, né? Pagar promessa, né? A pessoa vai lá pagar promessa. Mas isso são as penitências, né? Então, as pessoas andavam de joelho, descalças no sol quente, em cima das pedras, essas coisas, né? Então, essas eram as penitências. E outra coisa, outro ponto que Martinho Lutero falou nas suas 95 teses foi: a salvação só existe dentro da igreja. A salvação só existia na igreja católica na época, segundo a igreja católica. Então, Martinho Lutero, ao ver essas coisas na igreja, a igreja a qual ele era fiel, e após ele ler Romanos 1, ele estava lendo lá Romanos, debruçado sobre o livro de Romanos, até que ele chegou no versículo 17 do capítulo 1, ele leu o seguinte: o justo viverá pela fé. Quando ele leu isso, é como se algo extraordinário bombardeasse a sua mente, o seu coração, a sua alma, o seu espírito. Porque Martinho Lutero era um típico homem da Idade Média, que também tinha medo, era dominado pelo medo, porque a igreja impunha aquilo, né? Ele era dominado pelo medo do que podia acontecer com ele. Por causa dos seus pecados, ele não se achava justo o suficiente para falar com Deus. E por isso, por esse medo, pelas suas penitências, pelos seus pecados, ele tinha muito medo de morrer, muito medo de ir para o inferno e de ficar no purgatório, preso, caso ele não pagasse as suas indulgências. E quando ele leu, então, Romanos 1,17, que ele viu que o justo viverá pela fé, aquilo mudou completamente a vida dele, e ele, então, foi quando ele decidiu escrever essas 95 teses, e essas teses foi a primeira parte da reforma da igreja. Só que reforma protestante, mas na verdade ele queria reformar a igreja católica. Ele queria que a igreja católica abrisse os olhos para que Deus já tinha aberto os olhos dele. Ele queria abrir os olhos da igreja católica, porém ele encontrou muitos opositores, né, na igreja católica, dentro da igreja, e fez com que eles tivessem muitos debates sobre o assunto, mas acabou que ele teve que se separar da igreja católica, sair da igreja católica. E assim, então, fazer a reforma protestante que nós conhecemos hoje. Bem, gente, a reforma protestante ela foi muito importante. Afinal de contas, depois dela, a Bíblia ela passou a ser traduzida para vários idiomas. Inclusive, o próprio Martinho Lutero, ele traduziu para o alemão a Bíblia, né? Então, a reforma protestante foi muito importante. Inclusive, essa reforma ela foi ajudada pelos anabatistas, exatamente. Os anabatistas ajudaram muito na reforma protestante. Eles puderam mostrar para Martinho Lutero, para as pessoas que trabalhavam ali na reforma, o que eles poderiam fazer. Porém, os anabatistas eram fiéis demais à palavra de Deus. Eles deixaram de participar da reforma porque eles viram que a reforma estava branda demais, porque a reforma queria seguir ainda muitas coisas que a igreja católica fazia, que a igreja mãe fazia, na verdade, né? A sua igreja de berço. E os anabatistas, vendo isso, eles se separaram então da reforma e falaram que era necessário ser mais radicais quanto a essa reforma, e assim como Cristo foi no seu tempo. E os anabatistas então saíram dessa reforma, eles decidiram não participar, né? Logo, essa reforma ela teve muitas atitudes da sua igreja mãe, que foi a igreja católica. Martinho Lutero, como eu falei, ele era um monge da igreja católica, então ele queria trazer muitas coisas da igreja católica. Então eles andavam praticamente lado a lado, fora essas 95 teses que Martinho Lutero havia escrito. E as principais coisas que Martinho Lutero fazia, que a reforma fazia, igual a igreja católica, era a união da igreja com o Estado. A igreja e o Estado não havia uma separação, era a mesma coisa, né? O líder da igreja e o líder do Estado, eles tinham, se não era a mesma pessoa,
eles tinham bastante ajuda um do outro. E o segundo ponto é a perseguição dos grupos mais radicais, inclusive dos anabatistas, que ajudaram a reforma. A reforma protestante perseguiu, matou, de várias formas, os anabatistas, os valdenses, outras igrejas que seguiam a mesma linha radical dos batistas, né, da igreja batista. E faltou muito pouco para que a reforma não se igualasse à sua igreja-mãe, a igreja católica. Faltou muito pouco, se é que não se identificou. Então, Martinho Lutero tornou-se fundador da igreja luterana, que existe até os dias de hoje. E você pode, até hoje nós podemos ver, tem igrejas luteranas por aí, e o Martinho Lutero, então, se tornou o fundador dessa igreja. Bom, gente, mas você acha que a Igreja Católica ficou parada durante o tempo da Reforma? Claro que não, né? Só uma observação antes de a gente continuar. O nosso objetivo aqui não é falar mal de nenhuma igreja. Nem de nenhuma. O nosso objetivo aqui não é falar mal, não é apontar o erro. O objetivo dessa aula é que você conheça a verdade acerca da história das igrejas, para que nós possamos não cometer os mesmos erros que os nossos antepassados cometeram. E para que a gente possa também entender toda a história, todo o contexto, tudo que os nossos irmãos passaram, para que a Bíblia chegasse íntegra até aqui, para que o Evangelho chegasse puro até nós, para que a gente possa compreender todo esse rasto de sangue que nos trouxe como igreja até aqui. E, gente, a gente consegue perceber também, estudando a história da igreja, os erros que se repetem, né? Muitos erros se repetem até hoje, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas que nós possamos ver essas armadilhas de Satanás e que nós não venhamos a cair nesses mesmos erros que os nossos irmãos caíram anteriormente. Bom, então, o Império Romano, ele estava entrando em declínio, né? Lá no início, vamos voltar um pouquinho, ele estava entrando em declínio, e aí a igreja e o império se fundiram na época de Constantino, certo? Basicamente, o que aconteceu? A igreja, ela se juntou a Roma, né? Eles se uniram, e Constantino, ele passou a ser a autoridade, não só como imperador, mas também uma autoridade religiosa, o que tornava a rebelião contra o império mais grave, né? Então, eles fizeram meio que uma jogada ali para tentar ter aqueles regimes totalitários, né, onde todo o poder se encontra na mão de uma pessoa só. É uma forma de domínio. E foi o que aconteceu ali na época de Constantino, mas eles continuavam com o mesmo território. Então, esse período, eles passam, né, por todo esse período que nós conhecemos por Idade Média, e que durou mais ou menos ali 1000 anos. E, gente, a Reforma Protestante aconteceu, como o Ricardo falou, entre 1500 e 1600. E ela foi brotando em vários lugares ao mesmo tempo. Claro que aconteceu mais forte ali com Martinho Lutero, quando ele escreveu as 95 teses, e a principal revolta dele era com relação às indulgências, né? Então, assim, muitos outros cristãos, eles também estavam revoltados com tudo que vinha acontecendo na igreja, com a forma como a igreja estava se comportando. Porque, assim, o que você precisa entender é que eles tinham acesso à Bíblia. E aí eles começaram a ver que aquilo que estava sendo feito não batia com o que estava na Bíblia. E eles começaram a ver essas divergências, e isso começou a causar uma certa revolta. Então, essas revoltas, né, dos protestantes, elas foram surgindo em vários lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, quando Jesus nos ensina a orar, lá em Mateus 6, ele fala exatamente isso, Mateus 6, a partir do versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos.
E aí ele fala bem assim no versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. E o que acontecia na igreja? Quando eles confessavam algum pecado, ou quando acontecia alguma coisa, tudo se resolvia através de orações repetidas. Eu confessava ali meu pecado, então tinha que rezar tantos Pai Nosso, tantos Ave Maria, tanto não sei o que lá, e estava tudo resolvido. Então não estava batendo com o que a Bíblia ensinava. O grande problema foi porque quando a igreja se fundiu com o Estado, muitas das práticas pagãs, das práticas culturais pagãs, foram absorvidas pela igreja, como essas orações repetidas, como a adoração de imagens, como nós vamos ver mais na frente. Então, muitas dessas práticas pagãs, elas foram absorvidas pela igreja durante esse período. Gente, o que aconteceu? Muitos países, principalmente os países nórdicos, como a Noruega, a Dinamarca, etc., durante esse período, eles racharam com a Igreja Católica e eles disseram que eles não iriam mais seguir a doutrina católica e seriam agora protestantes. E aí, eles se tornaram protestantes, né, durante uma boa parte da história, e foi então que a Igreja Católica começou a reagir. O que eles fizeram? Eles começaram a se unir para definir o que realmente eles acreditavam, o que eles iriam ensinar como igreja, porque o que acontecia? Apesar de eles serem uma igreja só, muitos padres discordavam entre si acerca de algumas doutrinas. Por exemplo, alguns padres eles concordavam com Lutero, com a Reforma, e outros já não concordavam, outros diziam que ele estava ficando louco. E inclusive, quando Lutero fez essa reforma, ele dizia que ele estava do lado do Papa. Ele estava tentando fazer ali uma limpa na igreja, mas então o Papa disse que não tinha nada a ver com isso, que não estava não. E aí foi quando ele realmente rachou com a igreja, né? Ele saiu da igreja, fez a reforma. E então a Igreja Católica ela decide fazer uma reunião, um concílio. Você lembra do concílio de Jerusalém? Concílio é uma palavra bonita para reunião, né? E agora eles vão fazer um novo concílio, que é justamente para definir, como Igreja Católica, o que eles defendem, o que eles ensinam, o que eles acreditam ser verdade. E aí, eles fizeram, então, uma reunião chamada Concílio de Trento, que aconteceu entre 1545 e 1563. Durante o Concílio de Trento, eles discutiram algumas coisas, como vai aparecer aí para você. A primeira delas é a condenação das teologias protestantes. Eles pegaram ali as 95 teses de Lutero, que era a teologia protestante, e eles falaram que eles não iriam aceitar nada daquilo. Muitas igrejas adotaram, né? Muitas igrejas protestantes adotaram as teses de Lutero, mas eles disseram que não, eles emitiram uma bula papal, que é um documento emitido pelo Papa, dizendo que aquilo não era aceito. E, inclusive, nessa época, eles criaram uma frase que muitos católicos repetem até hoje, que é: fora da Igreja Católica não há salvação. Então, eles passaram a ensinar que só existe salvação dentro da Igreja Católica. A outra coisa que eles definiram foi sobre salvação por boas obras. Então, para eles ensinam que você precisa fazer boas obras para você poder receber a salvação, para você poder ser merecedor da salvação. Mas o que a Bíblia nos fala sobre isso? Anote essa referência que é muito importante, Efésios 2, dos versículos 8 ao 10. Fala bem assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Deixa eu só falar aqui na nossa língua esse primeiro versículo. A gente é salvo pela graça de Jesus, por meio da fé. A gente crê em Jesus e nós somos salvos. Não por obras, não por nada que a gente faça. Não é porque ele é tão bonzinho que ele merece ir para o céu.
não é por obras, para que ninguém fique se achando de, eu mereço ir para o céu, eu sou tão boazinha. Isso não existe. Continuando. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Gente, nós somos salvos para praticar boas obras e não salvos por termos praticado boas obras. Você consegue entender a diferença? Não é eu faço o que é certo para eu ganhar um prêmio no final. Jesus já fez isso por nós. Agora, por nós termos recebido esse prêmio, nós praticamos as boas obras. Por nós termos sido salvos por Jesus, nós praticamos boas obras. Inclusive, sobre ninguém ficar se achando de ser o bonzão, a Bíblia fala que as nossas maiores obras, elas são como trapo de imundície. Então, não é por boas obras, gente. Não existe. Não deixe que ninguém te engane, dizendo, você é tão bonzinho, você não vai para o inferno. Não existe salvação por boas obras. Outra coisa que eles decidiram era sobre a autoridade. Quem teria autoridade na igreja seria a Escritura e a tradição. Então, a Bíblia, ela teria a mesma autoridade que a tradição, que os costumes que eles adotavam como igreja. Gente, essa tradição é justamente o conjunto de costumes que a Igreja Católica tem. E, para eles, ambos têm o mesmo peso. Inclusive, se tiver alguma discordância entre a Bíblia e a tradição, eles ficam com a tradição. Por exemplo, o celibato. A Bíblia fala, tanto nas cartas para Timóteo, quanto na carta para Tito, que o bispo, o diácono, ele deve ser marido de uma só mulher. Mas os padres, eles precisam ser celibatos. Então, a tradição católica é que os padres precisam ser celibatos. Por quê? Por que será? Porque é muito mais barato. Quando eles têm que mandar alguém, quando eles têm que sustentar, é muito mais barato sustentar só uma pessoa, do que sustentar ali a família inteira. Então, isso é um exemplo em que a tradição ela teve mais força na igreja do que a Escritura. Outra coisa que eles definiram foi o culto à Virgem Maria e aos santos. Antes, não era toda a Igreja Católica que fazia. Apenas alguns padres faziam essa adoração, essa veneração, como eles costumam chamar, e outros não faziam porque eles achavam que não era correto. Então, como tinha essa divergência entre eles, não sabiam o que era correto, o que não era, muitos não faziam. Só que com o Concílio de Trento, eles definiram que, como igreja, eles iriam sim fazer esse tipo de adoração. Então, alguns católicos eles dizem que isso não é idolatria, é veneração. E eu posso falar porque eu já usei muito essa desculpa quando eu era católica, mas deixa eu lhe explicar, porque é isso que eles são ensinados a fazer. Mas o que é essa veneração? Muitos acreditam que, se você orar o terço de Maria, de Nossa Senhora, de não sei quem, você vai obter a salvação, se você orar esse terço tantas vezes. Se você se dobrar a uma imagem, se você precisa reverenciar as imagens e orar para essas pessoas, eles falam que é como se fosse uma intercessão. É tipo um mensageiro, sabe? Você pede para Maria, Maria pede para Jesus, Jesus fala com Deus e aí está tudo resolvido. Mas, gente, isso é idolatria. Quando Deus ele dá as instruções acerca da idolatria, ele fala que a gente não pode construir nenhuma imagem de nada, nem no céu, nem na terra, para que a gente se dobre diante dela, a gente se ajoelhe diante dela. Então, essa prática ela foi justamente herdada das culturas pagãs ali da Europa, Então, foi uma incorporação tradicional, uma incorporação cultural que eles fizeram. E isso é muito antigo. Todos os povos pagãos, se você for ler a Bíblia desde lá do iniciozinho, todos os povos antigos lá do Oriente Médio e de toda aquela região
praticavam adoração a imagens, eles esculpiam imagens e se dobravam diante delas, diziam que elas faziam, intercediam por eles e faziam coisas por eles. Então, se a gente for trocar em miúdos, é idolatria, sim. Outra coisa que eles definiram foi a confirmação do purgatório. Eles falaram, não, existe o purgatório. Agora, entenda o que é o purgatório. É mais ou menos assim. Aquela pessoa ela não foi boa o suficiente para merecer o céu. Mas ela também não era assim tão ruim para merecer o inferno. E aí, eles criaram o quê? A prova de recuperação. E aí, eles poderiam, passar ali um período no purgatório para pagar os pecados deles e então poder ir para o céu depois disso. Porque, gente, você precisa entender que quando misturou a igreja com o Estado, o negócio ficou muito feio. Existiam reis perversos, existiam nobres perversos. E aí, o que acontecia? Imagina se um padre, ou um papa, ou qualquer autoridade eclesiástica fosse dizer que ele iria para o inferno. Gente, esse cara ia morrer. E aí, o que eles, para tentar agradar, mas se ele também falasse, não, olha, tão ruinzinho o bichinho, mata todo mundo, tortura quem ele não mata, ele vai para o céu. Se ele falasse um negócio desse, toda a igreja ia se revoltar. Então, o que eles decidiram para agradar os dois lados? Não, então, ele não vai nem para o céu nem para o inferno, ele vai para o purgatório, que aí já não tem mais nada a ver com a gente, né? Vai para o purgatório e lá ele vai pagar os pecados dele. O purgatório é como se fosse assim um inferno soft, sabe? Vai ser torturado, vai pagar ali seus pecados, vai lavar a alma para poder subir para o céu. É como se fosse um inferno premium, sabe? Só é a recuperação. Não foi reprovado, então tu vai passar ali mais um tempinho para tu poder passar. E assim todo mundo ficava feliz, né? Nem os reis ficavam com raiva porque estavam dizendo que ele ia para o inferno, nem a população ficava com raiva de dizer que eles iriam para o céu. Outro ponto é a infalibilidade do Papa. A infalibilidade papal. Gente, é um nome bonito só para dizer que, para eles, o Papa não falha. Ele não falha. Mas é em todo assunto? Não é em todo assunto. Na doutrina deles, o que é infalível é aquilo que o Papa delibera solenemente acerca da fé e da moral. Então, se for assuntos de fé e de moral, o que o Papa falou é lei. E o que ele declara em ex-catedra. O que é esse ex-catedra? É quando o Papa ele vai para um lugar, para uma torre, um lugar meio distante, e ali ele fica um período em oração e jejum. E quando ele sai de lá, o que ele falar é a voz de Deus. E tem mais peso, inclusive, do que a Bíblia. Mas a gente sabe, pelo que a Escritura ensina, que não existe nenhum homem perfeito. Como Romanos fala, todos pecaram. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Inclusive o Papa. Todos pecaram. Paulo ele também adverte que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então, a gente consegue ver que essas doutrinas, elas contradizem o que a Bíblia ensina. Também falaram sobre o celibato do clero, que os padres eles não podiam se casar. E é como a gente falou anteriormente, né? Por questões financeiras. Muito do que eles faziam, depois que uniu ao Estado, era por questões financeiras. E aí, até hoje é assim. Os padres, quando eles são ordenados, eles não podem se casar. E nós sabemos, por toda a história, os malefícios que isso trouxe, né? Os vários escândalos, as várias coisas ruins que isso acarretou. Mas, apesar disso, até hoje, funciona dessa forma. Né? Então, a gente vê que eles ignoram, nesse ponto, completamente o que a Bíblia fala em Tito, em 1 Timóteo. Isso não é levado em consideração. Foi também quando eles definiram os sacramentos.
Você que já foi católico deve saber que é ali batismo, eucaristia, crisma, o que mais que eu só fiz até aí? Casamento, casei depois, já tinha me convertido. Unção dos enfermos, ordem e penitência. Uma coisa interessante com relação à penitência era que o perdão dos pecados ele se dava por meio da confissão e de uma penitência. Quando você confessava, você pagava uma penitência que muitas vezes era em dinheiro, outras vezes era em forma de rezas, e os seus pecados eram ou parcialmente ou totalmente, às vezes, perdoado. Então, diminuía sua culpa ali no purgatório, entendeu? Você estava diminuindo a dívida. E também eles definiram sobre os livros apócrifos. O que são os livros apócrifos, gente? A gente fala bastante sobre isso, que é a principal diferença entre a Bíblia dos católicos e a Bíblia original. O que é isso? Esses livros apócrifos, eles são livros que eles foram incluídos na Bíblia depois, né, ali no Concílio de Trento, e eles são livros que eles não são considerados inspirados por Deus. Eles são considerados proto-inspirados, que é mais ou menos inspirado, entendeu? Uma parte foi inspirada por Deus, aí o restante foi só alguém que escreveu, outra parte foi o diabo mesmo que inspirou alguém ali, e não é totalmente inspirado por Deus. A gente já tinha falado, né, sobre alguns livros que eles são apenas históricos, eram livros históricos, mas eles acabaram adotando eles, incluindo eles na Bíblia. E por que isso aconteceu? Porque alguns versículos desses livros, principalmente Judite, Sabedoria, Macabeus, é um ou outro versículo nos quais eles se baseiam para a adoração de imagens, para o purgatório, para a intercessão pelos mortos. Então, eles pegaram esses livros mais ou menos inspirados, que provavelmente essa parte não era inspirada, porque a Bíblia toda depois contradiz, né? Mas eles pegaram esses livros e eles adotaram para que eles pudessem se embasar. Agora, uma curiosidade, gente. Você sabia que a Bíblia católica e a Bíblia evangélica, digamos assim, a única diferença entre elas está no Velho Testamento? O Novo Testamento, se você pegar até aquele que é de distribuição gratuita, o Novo Testamento é igualzinho, só muda a linguagem, né? Mas é a mesma coisa, tudo igualzinho. A única diferença está no Velho Testamento. Só que o que é o Velho Testamento? É a Bíblia dos judeus. Então, se você for pegar uma Bíblia dos judeus, que é a original, é de onde a gente pegou o Velho Testamento, se você for comparar com a Bíblia católica, tem coisa a mais na Bíblia católica. Mas se você pegar aqui com a Bíblia que a gente usa, é a mesma coisa. São os mesmos livros, é tudo igualzinho. Então, a única diferença, né, entre as duas, a católica e a evangélica, são esses livros que foram colocados a mais. Gente, então, resumindo, o que esse concílio mostra para a gente? Mostra que quando a gente se distancia daquilo que Deus deixou no manual de instrução, as coisas ficam feias. As coisas começam a ficar bem feias, bem erradas, quanto mais distante você está do que Deus ordena na sua palavra, mais enroladas as coisas ficam, mais erradas as coisas ficam, sempre dá problema. Por quê, gente? Porque o nosso coração, tem uma frase que ela é bem famosa, que fala que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E isso é verdade. Né? Nós sempre estamos procurando algo ou alguém para adorar. E quando a gente se distancia daquilo que Deus tem para nós, a gente vai acabar adorando as coisas erradas. A gente não vai fazer as coisas do jeito certo. E a gente vê que a maior parte dessas decisões, elas foram causadas por duas motivações. Uma era para exercer o domínio sobre as pessoas, né? Eles dominavam através do medo, porque as pessoas
têm medo de ir para o inferno. As pessoas têm medo do que vai acontecer após a morte. Então, eles dominavam ali através do medo, se você não pagar as indulgências, se você não fizer suas penitências, se você se afastar da Igreja Católica, já que só existe salvação na Igreja Católica. E também, muitas dessas coisas aconteceram por fins financeiros, né? Eles viam alguma... Toda essa parte de idolatria, você precisa entender. Você lembra desde a história de Demétrio, lá em Atos, que ele se rebelou contra Paulo porque ali em Éfeso ele era ourives, então eles faziam todos aqueles bichinhos. Gente, você conhece isso melhor do que eu. Você vai para qualquer canto, tem um monte lá de bichinho, de imagenzinha, de não sei o quê, de tercinhos, de lá, à venda. E isso é uma grande fonte de lucro para aqueles que fazem. Né? Aí tem essas lojas enormes de artigos religiosos que têm imagens e etc. São coisas caríssimas. Então, é uma grande fonte de lucro para eles. Se eles abandonassem isso, eles iriam abandonar também todo esse lucro. Então, essas duas eram as grandes motivações, a obtenção de lucro e o poder. Eles queriam obter uma forma de domínio. E o mais triste de tudo isso é que a gente acaba vendo essas coisas acontecerem também no meio protestante. Hoje em dia, vendem a cura de não sei o quê, vendem o objetinho ungido ali, e vendem a sua prosperidade. Você quer ganhar tanto, então dê tantos %. Dê o dízimo do quanto você quer ganhar. E, gente, nada disso está aqui na revelação que Deus deixou para nós. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas, muito cuidado com... Porque, sabe, estudando tudo isso, a gente percebe que Satanás não é assim tão criativo, não. Ele sempre usa as mesmas armadilhas. A gente que, por não estudar o que aconteceu no passado, acaba se envolvendo nos mesmos erros que os nossos antepassados cometeram, né? Então, só lembrando você que o nosso objetivo com essa matéria não é falar mal de igreja nenhuma. Nós não estamos aqui para condenar, nós não estamos aqui para falar mal. Nós estamos aqui para olhar a história, ver o que aconteceu, para que nós não venhamos a repetir esses mesmos erros no futuro. Amém? Antes da nossa prova, eu quero levar você a um breve olhar na história. Como é que foi o último século da igreja? As histórias. Finalmente vamos ver a história das igrejas batistas e, inclusive, a história da NIB-INC. De onde viemos, para onde vamos, essas e outras perguntas hoje, no Globo Repórter. Gente, nós vamos fazer uma breve explicação, um leve resumo da história das igrejas batistas. Então, se eu fosse você, eu prestava bem atenção, que isso vai ser importante na sua prova daqui a pouquinho. As igrejas batistas, elas não surgiram daquela revolução, aquela revolta que teve? Não, aquela reforma, perdão, não surgiu nessa época. Pelo contrário, surgiu em vários momentos diferentes, em vários lugares diferentes dentro da Europa, com pessoas que tinham a mesma crença que a gente. Elas viam a Bíblia como a palavra de Deus. Então, eram grupos que entendiam que aquilo era a nossa conduta de vida, era o nosso manual. E essas pessoas, ao longo do tempo, também foram conhecidas como batistas. E o legal, porque naquela época, eles não se denominavam dessa forma. Mas, olhando para elas, olhando para a nossa conduta hoje e para a delas, é muito parecido, então eles já eram chamados também de batistas. Mas eu quero que você olhe agora para essas ramificações que vai aparecer aí. Você vai ver a igreja primitiva. Aconteceu depois o Concílio de Nicéia, aí veio a Igreja Católica Romana, e ali ela se dividiu. E tem a Igreja Ortodoxa Russa, que ela é uma igreja grande até hoje, ela é a igreja oficial lá da Rússia. E, assim, a única diferença dela é que ela fala russo, só. Ela é igreja católica, só que fala russo, é isso. Também tem a Igreja Católica Grega, que ambos têm papas, que eles chamam de patriarcas. Mas é a mesma coisa. A diferença é que um fala russo e o outro fala grego, mas eles são muito parecidos com a Igreja Católica. São praticamente a mesma coisa. É a Igreja Católica. É isso, sem pôr nem tirar. Temos também as igrejas que foram surgindo
ao longo do tempo. A presbiteriana, a luterana, a igreja metodista, a anglicana, a wesleyana que veio de John Wesley. Ele que foi um grande reformador, pregador, foi responsável por uma onda gigantesca de missões pelo mundo. E, gente, isso é muito legal, porque isso mostra o como a igreja foi crescendo e se espalhando. E sabe o que é importante? É justamente o que eu quero colocar na sua cabeça. É que não importa a denominação, não importa a placa lá da igreja, mas nós vemos presente sempre nessa história a igreja de Cristo. Lembra lá da diferença entre a igreja corpo de Cristo e a igreja instituição? Pois é, a igreja corpo de Cristo está presente desde sempre, lá desde quando Jesus fez a primeira reunião, ele está sempre presente. E o nome que elas dão para si mesmo veio aparecer depois de algum tempo, que é nessas bolinhas vermelhas que está aparecendo aí. A partir desse tempo é que foram surgindo novas igrejas. E eu quero que você realmente preste atenção nessas bolinhas, porque é onde você vai entender as origens das igrejas, onde cada uma se ramifica, de onde veio a metodista, que veio da anglicana, de onde veio a batista. E olha, historicamente, isso é muito importante, o termo batista veio surgir ali em 1607. Então, esse termo surgiu a partir desse momento aí. Mas, na realidade, já existiam pessoas que tinham a mesma crença, que entendiam que a palavra de Deus é a verdadeira, a forma batista de ser. Só que, como a gente explicou anteriormente, eles não se chamavam dessa forma, mas já eram conhecidos assim. Mas o que será que a Wikipédia fala da Igreja Batista? Olha só o que ela está falando. É uma denominação que surgiu ao longo da Europa através de vários grupos que pensavam da mesma forma. Não tem data oficial de inauguração, pois foi surgindo aos poucos em várias formas diferentes. Nunca houve oficialmente uma igreja fundadora, nem um fundador. Apareceram várias em tempos e lugares diferentes. As denominações históricas é ligada aos descendentes ingleses do século XVI. E uma curiosidade é porque a Holanda ela foi um país que queria colocar os batistas como uma religião oficial, uma denominação oficial do Estado, né? Só que eles não aceitaram, né? Porque se você realmente for parar para conversar com aquele batista, sabe? Aquele raiz mesmo, aquele batista bem antigo, eles vão deixar muito claro esse pensamento de que precisa haver uma divisão entre igreja e Estado. Então, eles não aceitaram naquela época, né? E como é que estão as coisas a partir ali de 1601 até os dias de hoje? Bom, nós tivemos um grande boom de crescimento de evangelismo e de missões, que é o que a gente chama de reavivamento e missões. Mas o que é esse reavivamento? Teve um tempo da igreja que eles estavam ali mais ou menos em 1600 até 1900. A igreja estava rica. Então, ela estava ali na Europa, estava bem, estava tranquila, ela estava confortável. E então, Deus chamou o coração de algumas pessoas para arder esse desejo de missões, de falar, de pregar. Foi nesse mesmo período que vários missionários se levantaram, vários pregadores famosos também se levantaram e começaram a pregar. Então, pessoas saíram do seu conforto ali dos Estados Unidos e se tacaram para outros lugares, vieram para o Brasil, foram para o Peru, para a África, para o Congo, para vários outros lugares que ainda nem tinham conhecido o Evangelho, nunca nem tinham ouvido falar. E assim foi o surgimento, né, desse reavivamento e missões. E em 1906, teve o início do movimento pentecostal, aquele que a gente conhece. Mas ele não tem uma fundação histórica assim. Não, realmente aconteceu ali em 1906. Também teve um grande boom ali no Canadá, mas foi principalmente nos Estados Unidos. E em 1977... houve um novo movimento chamado neopentecostalismo, que foi um grande sucesso aqui no Brasil, que estourou muito, principalmente depois do surgimento da IURD, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, do bispo Edir Macedo. O cunhado dele saiu da igreja, fundou uma outra igreja, que é a Internacional da Graça, do R.R. Soares. Aí, depois, o copastor dele saiu e fundou a Mundial do Poder de Deus, que era o do Valdomiro Santiago, aquele do chapéu lá. E, assim, todas elas é a mesma coisa. Tudo está no mesmo período, foi tudo dentro da mesma situação. E, depois disso, gente,
começou a ter vários outros movimentos, e 50 anos depois, gente, o que tem de igreja que surgiu com nomes é universal, é mundial, é internacional, é intergalactical, é tudo com cal no final. Tem igrejas de todo tipo. Tem algumas igrejas que são até engraçadas. Olha essa aí que vai aparecer na sua tela. Igreja Mocotó com Giló, Maná do Céu. Ou essa outra. Igreja sertaneja, coice no capeta, galopando com você para o céu. Gente, o que eu quero que você entenda é que depois desse período surgiu várias outras denominações, várias outras, mas principalmente para você entender que esse boom de missões também aconteceu aqui no Brasil. Depois de 1914, que teve a Primeira Guerra Mundial e logo em seguida também teve a Segunda Guerra, o mundo ele estava clamando por respostas, e respostas que só o Evangelho podia dar. Então, foi quando os Estados Unidos, de novo, mandou vários outros missionários, e muito conhecidos, Billy Graham foi um deles, que veio, pregou para muita gente, pessoas que saíram do seu conforto dos Estados Unidos, vieram para o Brasil, foram para outros lugares. Gente, você tem uma noção do que era o Amazonas em 1960? Não, né? Se hoje você já acha que Manaus é o fim do mundo, imagina em 1960. E adivinha, veio o missionário para cá também naquela época. Mas calma, a gente já vai entrar na nossa história, da nossa igreja, então acalma o seu coração. Teve perseguições modernas que aconteceram nesse período também. Na Coreia do Norte, ali o comunismo na Rússia, que matou muitos e muitos crentes. E a igreja nunca cresceu tanto como nesses períodos. Gente, tem perseguições que acontecem de fato até hoje, lá na China, que ainda está muito forte a perseguição contra a igreja, mas a igreja continua crescendo, continua se espalhando até hoje. E aqui no Brasil não foi diferente. Chegou, veio o missionário, nós abrimos uma igreja. E agora sim, nós vamos entrar na nossa história da Nova Igreja Batista. 1960, Missão Batista da Fé, onde era uma missão voltada especificamente para o Brasil, iam trazer o evangelho para cá. E um rapaz chamado John Hatch veio para cá, acho que os mais antiguinhos já devem ter ouvido falar desse nome, veio para cá especificamente para Manaus, fazer ali o seu pontinho de pregação no bairro da Chapada. E assim, gente, 1960, não sei se você lembra, mas assim, quem é mais antiguinho, né? O bairro da Chapada, ele era um bairro cearense, então o negócio ali era meio pesado, era meio brabo mesmo. Então, olha o nome do bairro, né? Chapada. E assim, tem uma pregação do pastor John Hatch, que é muito engraçada, que ele está segurando o microfone, assim. Aí ele fala: eu não me dou muito bem com o microfone. Quando eu preciso usar, quando a igreja está muito grande, eu preciso usar microfone, eu passo logo para outro e vou abrir a igreja porque foi para isso que o Senhor me chamou. O cara era bom, o cara nasceu para isso. E ele entendia que ele nasceu para criar igrejas. Então, a igreja passou por outras pessoas também. E depois assumiu o pastor Miguel Ibernon, que fez um trabalho excelente também ali na Igreja Batista da Chapada. E ele chamou o pastor Vanderlei para auxiliá-lo e ajudá-lo. Acho que alguns conhecem o pastor Vanderlei. E hoje eu acredito que ele esteja lá na 14 de setembro, se não me engano, Igreja Batista 14 de setembro. E depois que ele saiu, aí o pastor Vanderlei assumiu a igreja. E assim, o pastor Vanderlei, ele manteve a doutrina da igreja, porque assim, os parentes do pastor Miguel Ibernon, eles, sabe quando teve aquele boom lá do neopentecostalismo? Pois é, eles quiseram renovar, olha aí, já sabia que era para a nossa igreja ser pentecostal? Não sabia não, né? Pois é, era para a gente ser pentecostal. Mas quando o pastor Vanderlei assumiu, ele manteve ali a nossa doutrina, graças a Deus. E então depois o pastor Vanderlei assumiu a igreja, logo depois ele treinou o pastor Davi. E então o pastor Davi, que é até hoje o pastor presidente lá da Nova Igreja Batista, da nossa central, né? Então, em 2006, teve um lote que estava à venda, eles oraram, entraram em comunhão para ver se eles iriam comprar ou não. Houve uma doação lá dos Estados Unidos de uns irmãos que ofertaram para o reino, e então eles oraram e acharam melhor comprar, e Deus respondeu orações. E hoje nós temos aqui. E no dia 31 de outubro de 2006, houve o primeiro culto aqui na NIB-NC, numa rua deserta, sabe, gente? Tem só mato praticamente, mas Deus escolheu esse lugar para nós estarmos. E você acha que passou na cabeça, em algum momento da vida deles, passou na cabeça em desistir? Talvez sim. Imagina, a pessoa sai dos Estados Unidos para vir para o fim do mundo aqui no Amazonas, ou até mesmo o pastor Isaías aqui. Para você ter uma ideia, foram escolhidas 20 pessoas para o início do ministério aqui no Nova Cidade.
E em menos de um ano ficou apenas o pastor Isaías. Então, imagina, numa liderança de tantos anos, pessoas se rebelando, liderança indo contra, às vezes, assaltos na igreja. Gente, tudo isso desmotiva. Você não acha que ele não deve ter pensado em desistir? Pensou, mas ele não desistiu. O pastor John não desistiu, porque eles entendiam que tinha uma missão, que Deus chamou essa igreja para alguma coisa, eles não sabiam para quê, mas Ele chamou. E olha onde nós estamos hoje, olha onde a NIBNC está hoje, onde nós, os mais antigos, nem imaginariam a quantidade de pessoas que nós temos hoje, a central, a quantidade de pessoas que elas conseguem alcançar. Gente, isso é muito lindo. E por causa de um trabalho que não desistiram. O pastor Isaías não desistiu da NIBNC. O pastor John Hatch não desistiu de montar uma igreja aqui no Amazonas. E sabe, tem um sonho do pastor Leandro, que ele fala muito dentro dos acampamentos de líderes, que ele fala que o sonho dele, que é antes de Jesus voltar, é abrir uma igreja na capital de cada estado aqui do Brasil. Sonho, né? Amém? Se prepara, porque talvez seja você que ele vai enviar. E isso que eu estou dizendo é justamente para você entender que a missão não acabou. A missão não acabou. Nós precisamos ainda continuar evangelizando, continuar. Deus ainda nos chama para ir às nações e pregar. Talvez a sua nação seja aí na sua casa ou na sua rua, mas Deus ainda quer, ainda não terminou a nossa missão. E, gente, de tudo isso que nós contamos, esse, sim, é o nosso rastro de sangue. Então, vamos lá para a nossa revisão. Último dia da matéria, sempre tem prova, como foi falado. Mas nós vamos ajudar você, vamos fazer uma grande revisão de tudo aquilo que a gente já viu até agora. Mas antes disso, eu quero falar uma coisa para você. Quero dizer para você, se alegre. Se alegre porque Deus te chamou para fazer parte da história da igreja. A história da igreja, ela ainda não acabou. Ela ainda está sendo escrita. E você faz parte dessa história. Você faz parte da história da NIB e, principalmente, da NIBNC. A minha oração é que Deus nos ajude a resistir à tentação desse mundo moderno. É internet, é redes sociais, é Netflix, é tanta coisa que acontece, que aparece para nos distrair do nosso propósito, que é avançar o reino. Então, se alegre, porque você também foi chamado para a história da igreja. Então, vamos lá, primeiro slide aí. O que é a igreja? No primeiro dia da nossa aula, nós falamos sobre isso, né? E aí nós mostramos para você o que aparece quando você pesquisa no Google. Aí aparece um monte de igreja, né? Um monte de prédiozinho. A gente viu isso na primeira aula. E aí temos a resposta da etimologia dessa palavra, igreja. Igreja é a junção de duas palavras, que é ek, que é para fora, e kalel, que é chamar. Então, juntando, ficam chamados para fora. E esse conceito, ele foi muito usado logo no começo. Você lembra lá que os cristãos saíram de Jerusalém por causa da perseguição e se espalharam e foram abrindo igreja e o reino de Deus foi avançando e avançando? Então, isso fazia muito sentido, chamados para fora. Mas ainda hoje algumas igrejas usam esse sentido, principalmente as igrejas batistas, que isso dá uma sensação assim de missão, eu quero ser um missionário, eu quero alcançar o mundo com a palavra de Deus, alcançar as pessoas através da palavra de Deus, mas ele foi usado realmente bem no comecinho. E aí a gente viu também o que o dicionário fala que é a igreja. O dicionário grego diz assim, eclésia, grave essa palavra, eclésia. Eclésia é a assembleia do povo reunida em um lugar público, com o fim de deliberar. O dicionário português diz, aí distorce um pouquinho, né? O dicionário português diz bem assim, conjunto dos fiéis de uma religião. Congregação de todos os católicos. Edifício dedicado ao culto cristão. Mas vamos ficar aqui com o dicionário grego que fala sobre a palavra eclésia, que é a assembleia do povo reunido. Aí a gente vai para aquela resposta que nos interessa, que é o que a Bíblia fala que é igreja. A Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Isso está lá em Efésios 1, 22 e 23. E no finalzinho ele fala, a igreja, que é o seu corpo.
O corpo de Cristo, ele é feito de todos os crentes, de todos aqueles que um dia aceitaram a Jesus e têm uma vida com Deus. É feito de todos os crentes, desde o tempo do Pentecostes até o arrebatamento. Então, nós fazemos parte, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então, se cair aí na sua prova uma pergunta assim, o que é a igreja segundo a Bíblia? E a resposta é o corpo de Cristo. Mas se cair assim na sua prova, no original, a palavra, qual é a palavra usada para o corpo de Cristo? A resposta é eclésia. Tenho certeza que você vai tirar 10 depois dessa revisão. E vamos lá. Por falar em eclésia, certa vez, Jesus estava conversando com Pedro. E aí Jesus falou essa frase, que está lá em Mateus 16, 18. Diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí a palavra igreja, no original, está eclésia. Então, digamos aí que caia na sua prova. Com quem Jesus estava conversando quando ele fez a primeira menção sobre igreja? A resposta é Pedro. E aí, a gente falou onde e como tudo começou. Essa daí vai ser 10, viu? Você tem que acertar. Onde tudo começou? Começou no dia de Pentecoste, lá em Jerusalém. E como que foi o início? Começou com Pedro, na sua primeira pregação. Quando Pedro fez essa pregação, 3.000 pessoas aceitaram a palavra e foram batizados. Isso está lá em Atos 2,41. Pergunta de prova. Quantas pessoas se converteram na pregação de Pedro? A resposta é 3.000. A gente já está ajudando muito você, viu? E como foi no início? Os primeiros cristãos, eles não criam que pertencessem a uma nova religião. Eles não achavam que agora ele é a igreja de Jesus, a nova igreja de Jesus. Não. Eles acreditavam que eles estavam vivendo a era messiânica, que foi profetizada aos judeus pelos profetas há muito tempo. Eles acreditavam que eles estavam vivendo isso, o cumprimento dessa promessa. Então, vamos lá, mais uma questão de prova para você. Os primeiros cristãos acreditavam que pertenciam a nova religião? Sim ou não? E a resposta é não. Não, eles acreditavam que eles estavam vivendo a era messiânica. Depois dessa revisão, tenho certeza que você vai tirar 10. Então, continuando a nossa revisão, abra aí a sua Bíblia em Gálatas 2:9. Gálatas 2:9 diz bem assim. Aqui. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Então, baseado nesse versículo, nós entendemos que Pedro, Tiago e João, eles eram tidos como coluna da igreja. Então, se alguém perguntar para você, daqui a pouco, quem eram as 3 colunas da igreja? Aí, letra A, Pedro, João e o barquinho. Letra B, Simone, Ricardo e Yasmin. Ou letra C, Pedro, Tiago e João. Qual é a resposta? Letra C, muito bem. Gente, e você precisa entender que nesse meio, Paulo ele tinha um renome. Afinal, Paulo ele era o maior evangelista daquele tempo. E ele escrevia diversas cartas, tanto que o Novo Testamento ele foi quase todo escrito por Paulo. Então, as pessoas confiavam naquilo que ele escrevia. Por isso, a igreja tinha Pedro, Tiago e João como as colunas da igreja. E próxima coisa que a gente precisa lembrar é que quais eram mesmo as características da igreja no início dela. Isso mesmo, o amor, a unidade e a comunhão.
E isso está lá em Atos 2:42. Essa vai ser a marca de uma igreja verdadeiramente cristã, né? O amor é a principal marca do cristão. Jesus fala isso para a gente, né? Que todos saberão que nós somos seus discípulos se nós tivermos amor uns pelos outros. E a unidade e a comunhão também eram marcas da igreja primitiva. A gente consegue ver isso lá em Atos 2:42 e também durante o decorrer, né? Aquele início, na verdade, do livro de Atos. Também, se alguém perguntar para você quando que foi o surgimento da Igreja Batista, diga lá o nome do pastor fundador, a data, o horário e a cidade. Dá para responder? Não dá, né, gente? Porque a Igreja Batista, ela não surgiu, não foi fundada por uma pessoa. Ela surgiu como um movimento em várias partes do mundo ao mesmo tempo. E ela surgiu dessa forma, não teve um fundador, né? Foi um movimento de igrejas surgindo, né? De igrejas que se baseavam exclusivamente na Bíblia. E também, ali em 1054, a gente precisa lembrar que ocorreu um evento muito importante. Você consegue lembrar aqui, ó? O que aconteceu? O cisma da Igreja Católica, né? Então, a Igreja Católica ela se dividiu em Igreja Católica Apostólica Romana, que é a igreja mais conhecida por nós, porque foi a igreja que veio para o Ocidente, e tem também a Igreja Católica Ortodoxa, que também ela ainda é muito forte, são duas igrejas que ainda são muito fortes. A Ortodoxa, ela é mais forte no Oriente, né? Naquela parte oriental da Europa. E é isso, gente. Dessa parte da revisão, espero que você não esqueça de nada. Continuando com nossa revisão, você sabe o que é o Concílio de Trento? Em que ano começou? Quantos anos se deram? Olha, essas perguntas podem cair na prova. O Concílio de Trento, ele iniciou em 1545, foi até o ano de 1563, durou 18 anos. E o que é o Concílio de Trento? Era uma resposta da Igreja Católica, declarando oficialmente que os protestantes ou reformados, né, dissidentes da Igreja, eram hereges, e era uma doutrina que deveria ser rejeitada, totalmente rejeitada. Era também uma resposta da Igreja contra a Reforma Protestante. E se cair assim na sua prova, a que está relacionado o Concílio de Trento? Resposta, qual é? A Contra-Reforma Protestante, tá bom? Essa é a resposta. Bom, gente, a sua prova ela está disponível no link aqui embaixo. Então, você vai abrir o link e você vai responder. Responda a sua prova com calma, faça tranquilo. Lá vai ter também um campo para você dizer se você leu ou não o livro que nós passamos para você, o Rastro de Sangue. Ele vai valer nota junto com a sua prova. Então, você vai responder lá o seu formuláriozinho de prova que você já está acostumado a fazer, né? Se você tiver alguma dúvida, pode falar com a gente no WhatsApp ou pergunte lá no WhatsApp do NIBNC, que eles vão passar para a gente, tá certo? Você tem até quinta-feira para responder a sua prova. Não passe disso, por favor, senão você vai ficar sem nota, tá bom? Bom, essa foi a nossa matéria de História da Igreja. E você pode estar se perguntando, poxa, mas por que dessa vez a matéria ela não foi? Porque normalmente a gente tem matérias que são totalmente tiradas da Bíblia, né? A gente estuda o livro de Atos, a gente estudou todas as cartas, a gente estuda panorama bíblico. Mas por que no CENIB nós temos essa matéria que é uma matéria histórica? É para a gente entender, né, como nós falamos bastante durante todo o curso, para que nós possamos entender como surgiu a igreja e como nós chegamos até aqui, quais foram os movimentos, né, as reformas que aconteceram, quem foram os principais reformadores, o que os nossos irmãos tiveram que passar para que nós pudéssemos ter acesso à Bíblia hoje, o que aconteceu durante todo aquele período da Idade Média.
Então, para que você valorize cada vez mais, para que você entenda e não caia nas mesmas armadilhas de Satanás, sabe? Que nós possamos ser uma igreja firmadas na palavra e no amor, firmadas naquilo que Deus deixou para a gente, e não simplesmente em tradições humanas. Nós não queremos que você esteja aqui só porque é legal, ou só porque é divertido, mas nós queremos que você tenha a certeza de que você realmente está no melhor lugar para se estar, de que você realmente está num lugar que ama Jesus e que segue fielmente a sua palavra. Então, se você não terminou de ler o seu livro, O Rastro de Sangue, termine até quinta-feira, marque lá. Entenda que é valioso, é importante nós conhecermos toda essa história, que sim, foi muito sangrenta. Nós tivemos muitos mártires, mas tudo isso aconteceu como um propósito de Deus, para que a sua igreja hoje pudesse espalhar o evangelho e pudesse alcançar muitas e muitas pessoas. Então, vamos orar? Oremos. Senhor, muito obrigada pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra com liberdade, de aprendermos mais sobre a história da igreja, Senhor, sobre como nós chegamos até aqui, sobre como nós podemos aprender diretamente de Ti, Senhor. E nós só temos a Te agradecer por essa oportunidade, pelo Teu amor por nós e pela Tua graça, Senhor, que nos libertou da escravidão do pecado, para que nós possamos viver uma vida plena em Ti. Muito obrigada pelo Teu amor. Abençoe nossos irmãos que estão em casa ouvindo essa aula e que nós possamos, Senhor, em breve nos reunirmos para que nós possamos ter essa aula presencialmente. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, gente. Bom culto e até a próxima matéria.